Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo. O livro Nosso Lar, primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo de hoje, 35. Encontro singular. Guardavam-me petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você aqui! Muito bem! Que agradável surpresa! Voltei-me surpreendido e reconheci, no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio ao meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você estivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas eu não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidades dos 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas, humilhava-se, dirigindo olhares doloridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu, atenciosa, e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente amigo, de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos não havia outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias eram um efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas e, quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque, na ocasião, também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzia-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber que outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos da minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior,
amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que de certo nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com rapidez de segundos. No momento, reconstruía todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguia ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcentrado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expulhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E, tornando-se mais categória no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se com o antigo ofensor. Não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não temem sucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, assento eu. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar. Não o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamo-nos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando, emocionado, os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto a você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que nos escarninhos escuros do coração se me acendera a divina luz para sempre. Que lindo capítulo! Vamos às observações. Neste capítulo, como no anterior, tivemos exemplos de situações que todos já vivemos em algum momento da vida. Aqui, o reconhecimento de erros cometidos e a necessidade de perdão. Vamos tentar errar menos e, para isso, recorremos a orientações de Jesus. Fazer aos outros o que desejamos que nos façam. Ele completa a lição, nos dizendo que, nessa atitude, se resume toda a lei. Seja no caso da idosa senhora, que tinha escravos, ou no caso do pai do André,
Se tivessem se colocado no lugar do outro, teriam errado menos. Jesus nos deixou a melhor de todas as lições. Abraços, até a próxima!